Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui pra vocês, ó, tentar gravar, ver se vai dar certo, né? A aula da semana 1 do PET 2. Então, na semana 1 do PET 2, a gente tá trabalhando com a cinemática, alguns conceitos da cinemática. O que é a cinemática? A cinemática é uma área da mecânica em que a gente estuda o movimento, né? Você se preocupar com as causas desse movimento, o que levou a esse movimento. O que seria o movimento? O movimento a gente vai ver logo adiante, vocês vão ver no slide também, é quando eu tenho um corpo que ele muda a posição. Então, se ele mudar a posição dele, eu falo que ele se movimentou. Quando ele não muda a posição, eu digo que ele está em repouso. Então, a gente vai fazer justamente isso, estudar esse movimento. Só que para a gente estudar esse movimento, primeiramente eu tenho que saber trabalhar com algumas unidades de medida. Então, o que a gente tem no quadro aqui? A gente está vendo, ó, conversões de medida. A gente vai trabalhar com algumas grandezas no movimento principais. Uma delas, primeiro, é a velocidade. Aqui a gente tem a velocidade. O que é a velocidade, gente? A velocidade é uma grandeza, ela pode ser escalar ou vetorial, né? A grandeza escalar é quando eu preciso de apenas um número para definir, né? Essa minha grandeza. E a velocidade, ela mede a rapidez de um corpo, né? Quanto maior a velocidade, mais rápido é esse meu corpo. Quanto menor a velocidade, mais lento ele é. Só que a gente vai ver depois como que a gente calcula essa velocidade. Primeiro eu quero que vocês entendam apenas a unidade medida dela. Quando eu falo SI, unidade do Sistema Internacional, é aquela unidade que é usada por todos os países, por todos os cientistas, porque existem várias unidades de medida. Então foi necessário padronizar uma, né? Porque ia ficar difícil, assim, é como se você estivesse conversando em várias linguagens diferentes. Então é necessário uma única linguagem. Então, no Sistema Internacional de Medida, a unidade de medida para a velocidade é o metros por segundo. Metros por segundo. Só que usualmente no dia a dia também pode aparecer essa unidade aqui, ó, quilômetros por hora, centímetro por segundo. Só que não é do Sistema Internacional. Mas aí eu tenho que saber fazer a conversão, porque às vezes o exercício ele quer a resposta no Sistema Internacional, que é o metros por segundo, mas eu tenho quilômetros por hora. Aí nesse caso eu vou ter que fazer uma divisão. Eu vou ter que dividir o meu valor, que tem quilômetros por hora, por 3,6. Aí eu vou lembrar assim, ó, quilômetro é maior que metro, então eu tenho que diminuir. Então eu vou dividir. Mas vamos supor que o exercício lá, ele não quer unidade de sistema internacional, mas ele quer que você saiba fazer a conversão. Ele deu a velocidade metros por segundo, mas ele quer que você dê a resposta em quilômetros por hora. Aí você vai fazer o quê? Multiplicar por 3,6. Como que eles chegaram nesse 3,6? Eles fizeram o seguinte, ó. Eles calcularam assim, ó, 1 quilômetro. Só um minutinho, deixa eu ver um espaço de férias que eu vou fazer aqui embaixo, ó. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Aí eles cortando o zero aqui, ó, eles chegaram nesse valor de 3,6. É por isso que a gente usa esse valor 3,6. 3,6. Então, toda vez que eu tenho metros por segundo, o exercício ele quer que você saiba transformar em quilômetros por hora, o que a gente faz? Eu multiplico por 3,6. Mas se o exercício pediu dê resposta no Sistema Internacional de Medida, eu vou dividir por 3,6. Vamos lá para um exemplo? Espera aí que eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, um exemplo. Olha aqui. Eu vou ter, por exemplo, 100. Eu tenho 100 quilômetros por hora. Aí eu quero saber quanto que equivale a 100 km por hora em metros por segundo. Se vocês querem mudar o sistema internacional, o que eu vou fazer? Vou dividir esse valor por 3,6. Como que eu faço essa divisão? 100 dividido por 3,6. Eu tiro essa vírgula aqui, vai ficar 36, e acrescento um zero de cá, porque eu tenho uma casa depois da vírgula. Aí vai ficar 1.000 dividido por 36. O que eu faço? Aí eu vou lá, ó, 100 dividido por 36, ó, vai dar 2. 2 dividido por 2 multiplicado por 36, 3, 6, 12, 13, vai dar 72. 72 para chegar em 36,
vai dar 28. Aí como 28, tá vendo que 28 não dá para dividir por 36, eu vou ter que abaixar o zero. Aí nesse caso eu coloco um zero aqui, uma vírgula, e abaixo o zero. Vai dar 280. 280 por 36 vai dar 7. Aí eu tenho aqui 100 km por hora dividido por 3,6 é igual a 20,7 metros por segundo. Entendeu? Agora, vou fazer o contrário. Eu vou pagar aqui para vocês verem. Agora, vamos supor que o exercício me deu lá, por exemplo, o valor de 10 metros por segundo. E ele quer que eu saiba quanto que isso equivale em metro, em quilômetros por hora. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3,6. Olha, 3,6 vezes 10. Uma casa com a vírgula, vai dar 36 metros, desculpe, de 36 quilômetros por hora. Entendeu? Então, quando eu tenho quilômetros por hora, o exercício quer resposta no sistema internacional, eu divido por 3,6. Quando eu tenho metros por segundo, o exercício quer resposta em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Certo aí, pessoal? Agora vamos trabalhar com outras unidades aqui, ó. Com unidades de distância, comprimento. O que a gente tem? A gente tem essa tabelinha que a gente aprende lá no ensino fundamental. Em geografia a gente estuda muito. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. No Sistema Internacional de Medida, a unidade comprimento, distância é 1 metro. Então, eu trabalho com metro. Então, se o exercício aí, ele me der, por exemplo, 100 quilômetros, ele pede, dê resposta ao Sistema Internacional de Medida. Eu vou ter que passar de quilômetro para metro. Ou vamos supor, ele me dá 2 centímetros, ele pede, dê resposta ao Sistema Internacional de Medida. Vou ter que converter o centímetro para metro, entendeu? Ou quando eu tenho uma unidade de medida que está no Sistema Internacional, por exemplo, a distância e o tempo não está, eu tenho que fazer as conversões. Como que a gente vai fazer isso? Quando for de quilômetro para metro, eu vou multiplicar o meu valor por 1000 vezes 1000. Mas vamos supor que eu tenho centímetro, de centímetro para metro. O que eu tenho que fazer? Vou dividir por 100. Vou dividir o valor por 100. Mas e se for milímetro? É essa que a gente mais vai usar. Como que a gente faz se for milímetro? Peraí que a gente, esse meu traço aqui ficou bem feinho. Peraí que eu vou apagar aqui. Peraí que eu vou apagar aqui pra ficar melhor. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Aqui, ó. Aí eu tenho de milímetro e vou passar para metro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000. Vou dividir por 1000. Essas outras aqui, ó, quilômetro, decâmetro, decímetro, pra gente não interessa muito, porque o que mais cai na física, que a gente trabalha mais, é quilômetro, centímetro e milímetro. Só que a unidade do Sistema Internacional é um metro. Aí eu vou ter que fazer a conversão para o metro. Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos supor que, por exemplo, eu tenho ali, ó, 30 quilômetros. A exercício pede, dê unidade do Sistema Internacional de Medida. O que eu vou fazer? Vou multiplicar 30 por 1000, que vai dar 30.000 metros. Agora, vamos supor que eu tenho centímetro. Vamos supor que eu tenho 50 centímetros. Tenho 50 centímetros. Aí o exercício pede unidade do Sistema Internacional. O que eu vou fazer? Dividir 50 por 100. 50 dividido por 100, ó. 50 não dá por 100. Coloco 0, aumenta a vírgula, dá 500. Vai dar 0,5 metro. Ou vamos supor agora que eu tenho milímetro. Tenho 100 milímetros. E eu quero a resposta no Sistema Internacional. Vou dividir por 1000.
100 dividido por 1000 vai dar 0,1 metro. Certinho, pessoal? Deu para vocês verem? Deixa eu ver a câmera se deu para ver. Deu. Agora, outras unidades que eu tenho que saber fazer conversão também, de tempo. Outra unidade que a gente usa muito na cinemática, usa muito na mecânica. Distância, velocidade e tempo. A gente usa massa também, mas massa quando a gente for trabalhar é mais em dinâmica. O tempo, gente, eu tenho que guardar o seguinte, ó. Que uma hora equivale a 60 minutos. E uma hora também equivale a 3.600 segundos. E um minuto equivale a 60 segundos. A unidade do Sistema Internacional de Medidas para o tempo é o segundo. Então, quando eu tenho um exercício e ele me pede assim, ó, dê a resposta no Sistema Internacional de Medidas. E dá lá 60 minutos. Aí eu vou ter que converter 60 minutos para segundo. Por exemplo, a velocidade, a gente vai aprender a calcular depois. A velocidade a gente divide a distância pelo tempo. Aí nos casos, ele vai pedir resposta do Sistema Internacional. Então a distância tem que estar em metro e o tempo tem que estar em segundo. Aí vamos supor que o exercício me deu lá que o carro deslocou dentro de 30 minutos. Dentro de 30 minutos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter isso aqui para segundo. Um minuto não equivale a 60 segundos? Então a gente faz regrinha de 3. Ou eu decoro direto. A gente é mais fácil decorar direto. Se eu tenho minuto que era segundo, é só multiplicar por 60. Minuto, eu quero segundo, vou multiplicar por 60. Então, vou multiplicar 30 vezes 60. Vai dar 18, dá 1.800 segundo. Então, quando eu tenho um minuto e vou passar para segundo, eu multiplico por 60. E se eu tiver hora e quero passar para segundo, é só eu multiplicar por 3.600 segundos. Vamos supor que o carro se deslocou dentro de 2 horas. Aí o exercício quer saber no Sistema Internacional de Medidas. Ele quer a velocidade do Sistema Internacional. Vou multiplicar 2 por 3.600. Vai dar 7.200 segundos. Certinho? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço.